caçando pelo em ovo as manipulações de ideólogos infiltrados dentro do IBAMA para prejudicar a criação de animais no Brasil. Que a paz esteja com você. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Já alertava Jesus Cristo dentro do templo sobre a importância em se separar o joio do trigo, se queremos viver numa sociedade justa, civilizada, equilibrada e para todos. Se observasse essa regra simples, milenar, porém fundamental, o IBAMA reduziria em muito o número de conflitos, atritos e prejuízos desnecessários que vêm sendo criados por alguns de seus servidores, que, sem entenderem os limites entre suas competências legais e sua pregação ideológica fundamentalista, pervertem as leis, o bom senso, a confiança no IBAMA e no governo, para forçarem a barra, buscando pelos em ovos, usando e abusando de narrativas distorcidas e descontextualizadas para imputar crimes, delitos sobre o que é lícito, no intuito maquiavélico de confundir e criminalizar a criação de animais no Brasil, uma atividade milenar e legalizada há mais de 50 anos, usando o aparato do Estado que devia proteger para promover indisposição e linchamento públicos contra criadores, trazendo prejuízos financeiros que os levem à falência, em ações covardes, desumanas e diria até de má fé, porque como aceitar que um analista ambiental do IBAMA compare a criação legalizada de animais à prostituição? Relacionados à fábrica de filhote, ou seja, quando o útero do cachorro se torna o serviço da pessoa. Na verdade, ela não tem outro serviço que não seja ser gigolô do útero deste animal. E para não ficar só na teoria e análise da pregação preconceituosa do ideólogo da causa animal infiltrada no IBAMA, Roberto Cabral, que por si só é gravíssima, já que o mesmo organiza autuações dentro do IBAMA, claramente contaminado pelo fundamentalismo politiqueiro que busca usar o aparato do IBAMA para trazer holofotes para si próprio, angariando assim ganhos políticos pessoais, vamos analisar hoje um caso concreto e que está na justiça e que descreve claramente o modus operandi de Cabral e outros que transformam fiscalizações de rotina em verdadeiros tribunais de inquisição. Há exatos 2 meses atrás, em 4 de maio de 2023, houve uma audiência no Ministério Público Federal em Alagoas, envolvendo uma ação fiscalizadora supostamente abusiva do IBAMA em criadouro legalizado, encabeçada, adivinha por quem? Por Roberto Cabral, o mesmo que chama criadores de gigolôs em suas campanhas eleitorais. Na verdade, ela não tem outro serviço que não seja ser gigolô do útero deste animal. Onde, concorrendo em competências com o IMA, Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, que desde 2016, portanto, desde o governo Dilma Rousseff, é o órgão responsável pelo cadastramento, licenciamento e fiscalização de manejo de fauna silvestre e exótica ex situ, ou seja, fora da natureza, arbitrou uma ação draconiana onde vinha embargando desde julho de 2020 as atividades do empreendimento licenciado a pretexto de interpretações para lá de subjetivas e não de fatos concretos, caracterizando de forma inequívoca que o intuito era penalizar a criação de animais por esse criador e por simplesmente discordar ideologicamente do ato de criar animais ex situ como forma de desestimular uma atividade que a sociedade brasileira, por meio da maioria de seus representantes no Congresso Nacional, garantiu por lei. Repare nas falas de Cabral. Ao ser questionado sobre a invasão de competência na fiscalização que seria de competência desde 2016, veja bem, 2016, admite clara controvérsia da sua ação, que no mínimo gerou duplo gasto ao Estado brasileiro. Afinal, fomos nós que pagamos com nossos impostos as ações truculentas e invasivas de Cabral, passando por cima da fiscalização legal do IMA, dois órgãos para fazer a mesma coisa, mas tenta sair pela tangente, recorrendo a um ato infralegal, uma portaria de 98, ou seja, 18 anos antes da lei que mudou a competência de fiscalizações dos criadores para os IMAs, ou seja, ele usa como desculpa um instrumento que está abaixo da lei, para passar por cima da lei, desrespeitando, portanto, a hierarquia das leis e o ordenamento jurídico brasileiro. Mas não para por aí. Na justificativa capenga,
para usar a portaria de 98 como salvo-conduto para sua suposta invasão de competência, a fim de obstruir uma atividade legal, que sua ideologia trata como prostituição de animais. Na verdade, ela não tem outro serviço que não seja ser gigolô do útero deste animal. Cabral recorre a fatos subjetivos e nada concretos, ou seja, sem apresentar uma prova sequer de algum manejo equivocado dos animais pelo criadouro, teria sido responsável por algum dano ambiental, como animais fugitivos terem se tornado uma praga em nossa fauna. Ele se vale de um suposto exemplo que teria ocorrido lá nos Estados Unidos envolvendo cobras do tipo Python. Veja a transcrição. Começaram a licenciar criações de répteis, alguns com grande potencial invasor e alto índice de fuga e abandono. Citou o problema que os Estados Unidos da América vem enfrentando com a invasão e proliferação de fitons. Argumentou que seria um contrassenso proibir a importação de répteis e outras espécies de animais por colocar em risco a biodiversidade do país e, em contradição, permitir a criação de pontos internos de comercialização dentro do território nacional. Resumindo, é como se ele encontrasse uma faca de cortar pão na sua casa e o senhor Cabral alegasse que nos Estados Unidos um serial killer usou uma faca dessas para matar pessoas. Então ele não só confiscaria a faca da sua casa, mas interditaria sua casa a pretexto de evitar que um dia você ou alguém pudesse entrar na casa, pegar a faca e, em vez de cortar pão, matasse alguém. Em suma, o Cabral virou o personagem do filme Minority Report, que prendia as pessoas por um crime antes delas terem cometido o crime. Mas o argumento de Cabral fica ainda mais insustentável quando, durante o processo, descobre-se que a espécie da cobra que teria dado tal problema nos Estados Unidos é diferente da espécie criada no Brasil e que Cabral usou como desculpa para invadir a competência do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, ou seja, é como se um pitbull tivesse mordido uma pessoa e, em razão disso, o Cabral usasse esse caso pontual para justificar fechar todos os canis do Brasil, independente de criarem pitbull ou Lulu da Pomerânia. Mas Cabral consegue dar mais demonstrações de que a sua ideologia fundamentalista se sobrepõe até ao bom senso quando tenta contra-argumentar a fala de alguns dos representantes dos criadores na audiência, que lembraram que todos os animais ali comercializados eram rastreáveis por chips e afins. Portanto, seria fácil localizar e identificar um suposto caso de fuga, caso viesse a acontecer, o que não aconteceu. E Cabral, sem nunca dar o braço a torcer em sua ideologia, tenta recorrer ao caso de aranhas, que segundo ele não daria para marcar. Ou seja, não importa que tudo esteja correto, dentro da legalidade, animais bem tratados, documentação em dia. Enquanto houver ideólogos se passando por técnicos, como Roberto Cabral, à frente de ações e operações do IBAMA, junto a criadores, sempre acharão alguma desculpa para tentar obstruir essa atividade legal, simplesmente porque ele não concorda, como se o Brasil tivesse de se subordinar aos caprichos do reizinho do IBAMA. É por essas e outras que traremos à luz que Cabral e outros procedem da mesma forma, com seu verniz fundamentalista, deveriam ser afastados de atividades do IBAMA. Afinal, como um analista que não sabe a diferença entre um criador legalizado e um gigolô... Na verdade, ela não tem outro serviço que não seja ser gigolô do útero deste animal. Pode estar à frente de operações de fiscalização. Mais grave ainda é que após esse caso, onde ficam evidentes os abusos de agentes do IBAMA e que levam insegurança a todos os criadores do país, em vez de botarem a viola no saco, pedirem desculpa e indenizarem os prejudicados, pasmem. Um mês depois dessa audiência, o atual presidente do IBAMA solta uma instrução normativa em 2 de junho, outro ato infralegal, para dar cobertura a ações translocadas de conflito de competência com órgãos ambientais dos estados, o que é gravíssimo e detalharemos em vídeo e uma live especial. Portanto, inscrevam-se no canal e acompanhem. Eu sou Franklin Maciel, deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, em especial com as autoridades competentes. Se inscrevam no canal e juntos vamos lutar por um Brasil que seja de todos nós, e não do A ou do B ou de quem acha que manda mais.